Meus amados irmãos, eu desejo a esta amada igreja do Senhor, igreja de que há muitos nós conhecemos e louvamos a Deus pela existência dela. Me louvo a Deus pela vida do pastor Elias. Um negócio chique aqui. Eu louvo a Deus. Corajosamente cede o púlpito da sua igreja para nós compartilharmos a palavra do Senhor. E eu fico feliz de estar aqui junto com os meus queridos e amados irmãos, principalmente nesse tempo de gratidão ao Senhor pelo ministério do pastor Cláudio, que outrora se chamava Carlos. Eu pensei até que ele estava falando do Papa, tinha mudado o nome. Pastor Cláudio e a Mislene, que bênção. Glória a Deus pela vida desses servos do Senhor. Quero ler o texto da palavra de Deus e convido você, Romanos capítulo 7, verso de 15 até o verso de número 25. É o texto da palavra do Senhor. Parte do sermão está aí no seu boletim informativo. Então, daqui a pouco mais, os amados irmãos poderão acompanhar. Mas o texto de Romanos 7, de 15 a 25, é o texto que nós vamos ler. E o tema deste sermão, as lutas do crente, é sobre esta temática que nós estaremos fazendo reflexão nesta noite. Verso 15: o que faço não entendo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que habita contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amados, é interessante este texto da palavra do Senhor, porque assim o faremos esta reflexão sobre as lutas do crente. E por falar em lutas, durante 20 anos, eu e o pastor Romildo fizemos dobradinha ali à frente da PIB Foz. E como a palavra de Deus sempre nos ensina de que o maior ora pelo menor, eu quero convidar o pastor Romildo para vir aqui à frente, orar por mim, orar por esta igreja, relembrando aqueles 20 anos que nós passamos juntos no púlpito da PIB Foz. Eu pregava, ele dirigia, eu pregava, e era uma dobradinha abençoada pelo Senhor. Vamos orar. Muito bom. Nosso Deus, nós te louvamos por poder estar
junto aqui o pastor Antônio Alberto, clamando ao Senhor por sua vida nesses instantes, de forma a ministrar aos nossos corações a palavra que já foi lida, e que agora Ele tenha, ó Deus, as palavras explicativas, e que possamos aplicar, ó Deus, em nossas vidas. Amém. Usa, ó Deus, teu Espírito Santo, dando a Ele, ó Deus, total segurança e sabedoria para ministrar nesses instantes ao coração desta igreja. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, que Deus esteja abençoando, ó Deus, a igreja que vai estar recebendo a palavra, cada um de nós. Que sejamos, ó Deus, abençoados, possamos, ó Deus, aplicá-la em nossas vidas, e possamos, ó Deus, estar nessa luta, conforme o texto colocou para nós, podemos estar na segurança e direção, sabedoria do Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor está nos reservando essa noite para estarmos aqui junto ao pastor Antônio Alberto, amigo, companheiro, tantos anos onde juntos podemos estar enfrentando tantas batalhas em teu nome. Abençoa, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Meus amados irmãos, eu conheci o pastor Cláudio numa festa. Interessante que esta festa na CEMIB foi uma das grandes festas que o irmão Mori e a irmã Márcia ministraram naquela oportunidade. Como eles têm muitos filhos, então tem muitas oportunidades de fazer aquele bolinho gostoso, né? Para nós festejarmos. E naquela ocasião o pastor Romildo tinha convidado o pastor Cláudio e a Mislene para vir para Foz do Iguaçu para ministrar a palavra do Senhor ali no Porto Meira, né? Cláudio ainda tinha aqueles cabelinhos pretos, bem pretinhos, né? Mas por causa das lutas contínuas, eles foram ficando brancos. As cães brancas, isto é, a cabeça branca, não é o cão branco, não. Mas olha, eu me lembro daquele dia. Chegou acanhado naquela festa, né? Tranquilo. E ele chegou. Mas chegou e a Mislene também bem acanhada. Começa as suas lutas. Porque agora a Mislene precisava se acostumar em Foz do Iguaçu, né? Saudade do papai, da mamãe, deixou todo mundo para lá, veio para Foz do Iguaçu, lugar longe, onde a terra era quadrada, a água caía por aqui. Vocês imaginam como longe é este local. Mas o tempo passou, aí chegou a Mel. Nossa, quanta luta, né? Quanta luta dos irmãos. O culto na casa do pastor e da irmã Mislene era regado a muito choro. Como chorava a Melzinha, né? Mamãe ficava desesperada e a tia não, vó, na época era tia, mas agora já ficou velha, tia não, é vó Alice. Naquela época a gente era tio, agora somos vó e vô, né? Era culto regado a muito choro. A gente parava mais para atender a Mel do que propriamente para estudar a palavra do Senhor. Mas está aí, idas e vindas a Cascavel para consultas. Quanta luta, né? Não é fácil não. Hoje a Mel é até bailarina, né? Que bênção, né? Mas aí chegou o dia e a hora do pastor entregar a sua carta demissória naquele ministério lá da PIB Foz. Quanta luta, né, pastor? As lutas do crente. Não é fácil. E hoje, pela graça de Deus, tomando posse aqui nessa amada igreja do Senhor. Pronto. Aqui na TIB, ele não terá luta nenhuma. Vocês estão rindo porque vocês não creem nisso, né? Meus amados irmãos, e dessa forma nós conhecemos o pastor Cláudio, tão querido e tão amado, Mislene também, servos do Senhor,
e bênção. Por isso que, nesta noite, eu tomei essa decisão, instruído pelo Senhor, de nós estudarmos algo a respeito dessa realidade, as lutas do crente, as lutas nossas de cada dia. E eu li uma história interessante na internet que está aí no boletim informativo dos irmãos, que os irmãos poderão acompanhar. Eu estarei fazendo esta leitura para os irmãos, mas se quiserem acompanhar, aí está. Diz a história que eu li na internet o seguinte: um adolescente, após ter sido castigado por seus pais várias vezes, e chegando à conclusão de que não conseguiria se corrigir, dirigiu-se ao diretor do colégio e humildemente ele perguntou: professor, o que devo fazer para não cometer erros novamente? O mestre então, sabiamente, tomou um copo, encheu d'água e entregou ao jovem, dizendo: filho, ande com esse copo por todo o colégio, entre em todas as salas, suba e desça as escadas, entre em todos os cantos e becos, nos jardins, e volte aqui, sem derramar uma gota dessa água. O jovem respondeu: impossível, não vou conseguir. E o professor respondeu para ele: se você quiser, vai conseguir sim. Disse o mestre a ele. O jovem saiu, devagar, com os olhos fitos no copo d'água, e subiu de um lado para o outro, passou nas salas, e quando ele voltou, o copo ainda estava cheio d'água. E ele ficou maravilhado, porque ele havia conseguido este feito que o professor havia lhe desafiado. E no seu retorno, o mestre então olha para ele, bate nos seus ombros carinhosamente e pergunta para ele: não viu as garotas que passavam pelo jardim no horário das aulas? Não viu os colegas que te convidaram ou te convidavam para um copo de bebida ou uma tragadinha? E ele disse: não. Respondeu ao mestre: não, eu estava com os olhos fitos no copo. O mestre sorri e lhe diz: se você fixar os olhos em Deus, como fez no copo, terá a força que tanto precisa para vencer as tentações e vencer as lutas nossas de cada dia. Quando eu olho para esta história interessante, eu vejo no pastor Cláudio e na irmã Mislene essas lutas que eles enfrentaram durante todos esses anos. Quanta luta, quanta batalha. Mas o interessante é que este servo do Senhor estava com os olhos fitos no copo, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Às vezes até a gente fica um pouco duvidoso das coisas, mas a nossa fé em Cristo Jesus precisa ser o aporte principal da nossa vida. A nossa luta, meus irmãos, deve ser em não tirar os olhos de Deus. Essa é a nossa luta, porque o mundo tem muitas diversões, não é? E se nós tirarmos os olhos de Deus, com certeza nós cairemos. O apóstolo Pedro, quando viu Jesus andar pelo mar da Galileia, ele clamou: Senhor, eu quero estar contigo e caminhar sobre o mar. Ele caminhou, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Meus amados irmãos, essa é uma experiência verdadeira. Quando nós tiramos os
olhos de Jesus, nós afundamos. Esta semana nós fomos a uma festa. Eu vi um jovem criado na igreja, mas fora da presença do Senhor, bebendo e se envolvendo em tantas coisas ruins. Que tristeza eu tive no meu coração quando olhei para aquele jovem. Porque lutas todos nós temos, mas ele tirou os olhos de Jesus. Tire os olhos de Jesus e você vai naufragar. As lutas nossas de cada dia, as lutas do crente. Luta significa, conforme diz o nosso estimado Aurélio, aquele que escreveu o dicionário, diz que luta significa antagonismo entre forças contrárias. Essa é luta, embate, conflito. O embate entre o bem e o mal. No verso 19, o apóstolo Paulo está dizendo: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço, esse eu pratico. E é assim na nossa vida. Eu quero fazer as coisas certas, mas se nós tirarmos os olhos de Jesus, o inimigo de nossas almas nos leva a caminhos tortuosos. Aí a gente fica pensando, essas coisas só acontecem comigo. Hoje no almoço a gente conversava sobre esta realidade. É preciso nós vivermos a história, porque quando nós lemos a história, é fácil a gente julgar. Moisés bateu com o cajado na rocha, tranquilo, mas se fosse eu que estivesse lá, eu também não bateria com o cajado na rocha? Por isso, queridos e amados irmãos, a gente acha que só nós, só a gente tem problema, porque aquela síndrome do ha-de-ha-ha, ó dia, ó vida, ó azar, é o LIP, né? É o LIP. Isso é coisa de Antônio Alberto de 70 anos atrás. Mas, queridos e amados, a gente acha que somos só nós. Mas quando eu olho para o colégio apostólico, eu vejo que eles tiveram as dificuldades que nós temos hoje e muito mais. Quando eu olho a igreja lá na China, lá no Afeganistão, em outros locais que não são bem-vindos à palavra de Deus, quanta luta os irmãos têm para pregar o Evangelho e ficar firme em Cristo Jesus. Eu lembro do apóstolo Pedro, no lava-pés, João 13, ele disse para Jesus: tu vai me lavar os pés? Jesus disse: eu vou. Não, então me lava o corpo inteiro. Não, Pedro, só os pés. Né? João 13, 27, ele diz assim: Jesus, por ti darei a minha vida. Misericórdia. João 18, 10, então Simão Pedro, que tinha a espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do moço era Malco. Cortou a orelha porque ele deve ter escapado assim e pegou só na orelha. Não tinha arrancado o pescoço fora. Será que Jesus teria condições de curar um pescoço arrancado? Ou só uma orelhinha? Interessante, né? A gente pensar sobre isso. Mas, queridos e amados irmãos, veja esse Pedro tão seguro de si. Mais tarde ele negou que conhecia Jesus. Você se parece com ele? Uma vez, depois de convertido, eu encontrei um colega e conversando com ele, ele disse: Antônio Alberto, você não é mais aquele Antônio Alberto de antigamente, porque a sua maneira de ser é completamente diferente. Eu disse: agora eu me pareço com Jesus. Graças a Deus por isso. Né? Mas Pedro, né, nas suas tribulações, nas suas lutas, ele negou que conhecia Jesus. Outrora ele disse: eu darei a minha vida pelo Senhor. Lutas do crente.
Pedro não apareceu na crucificação, provavelmente também no sepultamento não foi. Lucas 23, 55 diz que as mulheres seguiram a José de Arimateia, mas ele, Pedro, não foi. As lutas nossas de cada dia, a gente pensa, puxa, Pedro, grande servo do Senhor, mas quanta luta esse homem não teve. Tomé, interessante, no capítulo 11 de João, diz que quando da ressurreição de Lázaro, Tomé disse para os discípulos e para Jesus, voltemos para a Judéia. Jesus tinha vindo da Judéia por causa da perseguição. E ali ele tinha um propósito para a ressurreição de Lázaro. E agora ele volta para a Judéia. Os dias da cruz já estavam à vista. Mas Tomé diz, eu voltarei com ele, né? E nós vamos morrer com Jesus. Jesus foi morto, sepultado, ressurgiu, apareceu aos 9, porque um já estava morto, Judas, o traidor, suicidou-se, ele traiu Jesus, e a Bíblia diz que ele era ladrão, roubava a tesouraria do colégio apostólico, já não estava mais, Tomé não estava, só estavam os 9. Aí Pedro disse para Tomé, Tomé, o Senhor apareceu para a gente. Aquele Tomé que ia morrer por Jesus. Agora ele diz o seguinte, não acredito não. Só se eu colocar o meu dedo no buraco dos cravos, onde os cravos passaram sobre Jesus. Tá bom. Não demorou muito, Jesus apareceu agora aos 10. Ali estava Tomé. E quando Jesus apareceu, foi direto nele. Tomé, aqui, estou aqui. Imagina, se fosse o irmão ou a irmã que estivesse ali diante do Senhor, qual seria a sua atitude? Quanta luta, né, meu irmão? Tomé, coloca o seu dedinho aqui e eu faço da minha visão uma elucubração, imaginando que ele pegou o dedinho e enfiou na mão de Jesus, na palma da mão, e o dedo varou de um lado ao outro. Tá bom, Jesus, eu já acredito não. Coloca lá nos meus pés o seu dedo também. Colocou do meu lado. Tomé, porque você me viu, você creu em mim. Mas bem-aventurado são aqueles amados da Terceira Igreja Batista de Foz do Iguaçu, que não me viram, mas creem. Meus amados irmãos, quanta luta, não é verdade? Quando eu olho para Nicodemos não sabia se aceitava Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou ele vivia na sua própria religião e não gerara salvação para ele. São as lutas nossas de cada dia. O jovem príncipe perguntou para o Senhor, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ele só queria saber, mas ele estava preso nas suas riquezas. E o que adianta as nossas riquezas, meus irmãos? Vai ficar tudo para aí. Vou levar nada. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, tenho uma motoca que eu gosto, né, Nilton, de andar de motoca. Vai ficar tudo por aí. Quando meu pai e minha mãe morreu, meu sogro, minha sogra, depois de 3 anos, só tinha os ossinhos. E eu comprei 4 caixinhas de 20 por 50 e coube um em cada caixinha. Está lá no cemitério lá do Irajá, no Rio de Janeiro. Nós vamos deixar tudo por aí. O irmão vai ser uma caixinha de 20 por 50. Queridos e amados irmãos, precisamos estar sempre olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos do copo, não tire os olhos de Jesus.
Isso que o pastor, com a Misilene, tem feito até hoje, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quero fazer algumas reflexões, razões da nossa luta. Primeira, o crente luta porque pertence a Cristo. Meus amados irmãos, nós somos de Jesus. As pessoas que não são de Cristo não têm o que lutar. Já está à disposição do inimigo de nossas almas. Mas quem é de Cristo precisa lutar. O verso de número 4 do capítulo 7 diz assim: assim, meus irmãos, Paulo falando, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. O crente morreu para a vida velha. Agora ele é uma nova criatura, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quando chegar lá no céu, o Senhor vai dizer para você: seja bem-vindo, querido, entre no céu, porque está reservado para você desde a fundação do mundo. Mas aqueles que não são de Cristo, queridos, ouvirá uma palavra dura do Senhor. Vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. Por isso, queridos e amados irmãos, nós lutamos para pertencer a Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador. Enquanto estivermos neste mundo, teremos que lutar e fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, o crente luta para fazer as obras de Deus. No verso de número 15, o apóstolo Paulo então diz assim: o que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. As lutas para fazer a obra de Deus. Quando eu vi a irmã emocionada aqui na frente, quanta luta, não é fácil. Mas quando o Espírito toca o coração, é uma bênção. Glória a Deus por isso. Nós lutamos. Já perceberam como é difícil fazer a obra do Senhor? Como é difícil. Já perceberam que temos grande facilidade em trocar as atividades da igreja por outro evento qualquer, sem nenhum sentimento, pesar, tristeza ou consternação? Essa semana precisava fazer fisioterapia. Aí a fisioterapeuta disse: eu tenho o horário de quarta às 7 horas da noite. Digo: tá bom, pode marcar. Estou meio surumbático, então vamos lá, né? Cheguei em casa todo feliz. Alice, quarta-feira eu vou fazer a fisioterapia às 7 horas. Aí ela perguntou: e o culto de oração? Meus amados irmãos, que tristeza. Que tristeza, foi um banho de água fria. Porque nós, meus amados irmãos, temos uma facilidade tremenda de trocar as atividades da igreja por qualquer coisa. Tinha culto de oração e eu nem me liguei. Vou fazer fisioterapia. Que luta! Já perceberam que temos um grande conflito com o pecado? O apóstolo Paulo estava falando sobre isso. Tem um livro que diz: em seus passos, o que faria Jesus? Né? Então, tudo que nós formos fazer, podemos pensar dessa forma. Será que Jesus faria o que eu estou fazendo? É interessante a gente raciocinar sobre isso. Disse um homem a Jesus: deixa eu enterrar meu pai e depois eu vou te seguir. E o Senhor disse: deixa os mortos enterrar os mortos. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Meus amados irmãos, Jesus não tinha nada. Essa semana, conversando com o irmão Dirceu, Dirceu disse: pastor,
Tem gente que não tem onde cair morto. Eu tenho. Ele comprou um túmulo no cemitério. Eu digo, Dirceu, só você mesmo, né? Já escolhi até o caixão. Pô, você é um cara bom. Jesus nem isso tinha. Jesus não tinha onde cair morto. Precisou José de Arimateia pegar ele e botar no seu túmulo. Meus amados irmãos, apto para o reino de Deus é ficar de olho no copo, é ficar de olho em Deus. Isso é importante para a nossa vida. Terceiro lugar e penúltimo lugar, o crente luta porque aspira a uma vida melhor. Claro, todos nós queremos uma vida melhor. O verso 24, o apóstolo Paulo até diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo, ele fora acometido quando escreveu esse texto de um sentimento de necroforia. Era um ato bárbaro. Quando alguém matava uma pessoa, assassinava uma pessoa, eles pegavam o morto e amarravam no assassino. Imagina. E o apóstolo Paulo, tendo essa visão na sua mente, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós estamos vivos, mas com este corpo que vai descer à sepultura. Eu já contei o meu testemunho, que no dia que eu tive o AVC, eu caí lá em casa, lá na sala, e levantei do meu corpo, e olhei nessa direção e vi a luz do Senhor Jesus brilhando, que lindo. E olhei para baixo, vi a Alice abraçada com o meu corpo, orando, clamando ao Senhor. E eu estava ali em pé, feliz da vida, e pensando cá comigo: que legal, olha só, será que é legal? Que legal, eu estou vivo, mas sem o corpo. Crente não morre, porque o crente vai para o céu, vivo. Depois Jesus vai dar de novo um corpo para a gente, para nós morarmos nas mansões celestiais. Nós aspiramos uma vida melhor, e uma vida melhor só nas mansões celestiais. Aqui nós temos buraco nas estradas, lá nós andaremos em ruas de ouro, né? Vai ser um local muito lindo para todos nós morarmos. Queremos uma vida melhor e aspiramos uma vida melhor, e Deus nos abençoa com uma vida melhor. Os leprosos se aproximaram de Jesus porque estavam leprosos, e o Senhor os curou. O povo de Israel estava no Egito, aspirando uma vida melhor, e Deus libertou o povo de Israel. Zaqueu desejou uma vida melhor, mas ele tinha tudo, tinha muito dinheiro, mas ele não tinha paz e não tinha salvação em Cristo. Senhor, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Que bênção. Jesus diz em Apocalipse 2:7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa expressão de Jesus me chama a atenção. Ao que vencer. Jesus fala sobre vencer, é porque houve luta, porque houve batalha. Neste mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós teremos. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas com doenças terminais, lutas do crente. E Jesus diz: ao que vencer, ao que ficar com o olho fito no copo, com o olho fito em Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele continua: dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E esta é a nossa casa, para onde nós vamos. Por isso que nós precisamos vencer
as lutas nossas de cada dia. E finalmente, o crente luta porque ele tem certeza da vitória. Jesus já venceu, então nós venceremos. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, no verso 1, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já vencemos. Nós já temos o carimbão de Deus perdoado, pecado perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Uma ocasião, uma história interessante, uma viúva me pediu um dinheiro emprestado, eu emprestei, e no final do mês ela disse: pastor, eu quero lhe devolver o dinheiro, o senhor me dá o número da sua conta. Eu digo: tá bom, domingo que vem eu lhe dou. Eu fui em casa, botei no envelope no domingo e escrevi: dívida perdoada. E botei no envelope, entreguei para ela no domingo. Ela abriu o envelope para ver minha conta corrente. Pastor, dívida perdoada. Ô, glória. Eu digo: mas não acostuma não, hein? Que bênção. Foi isso que Jesus fez por nós. Dívida perdoada. Nós temos um carimbão aqui, ó, perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Quando nós chegarmos no céu, vai ser uma bênção, uma grande festa. Pastor Cláudio, irmã Mislene, Deus abençoe os irmãos. Parabéns por esse ministério que o Senhor está lhe dando a partir de então, aqui junto com o pastor, que é uma bênção de Deus, este homem, a sua amada cara metade, que nós temos tanta estima. Ele só nos deve fazer um bezerro cevado, né? Talvez um javali assado. Fica a sugestão. Mas quem não gosta de javali, pode ir de pastos verdejantes, alface, salada, né, Carlinhos? Carlinhos gosta de alface e salada, né? Ou então quem está de dieta, de sobremesa, bolos asmos. Olha que sugestão abençoada. Deus abençoe a igreja amada do Senhor. Que a bênção de Deus seja abundante na vida dos meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe.